Olá, está começando o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós temos uma ilustre presença, um convidado que é muito conhecido, não só na TV mas em Ribeirão e toda a região. Eu estou falando do professor Antônio Cassoni, jornalista, formado em Letras Clássicas pela USP e também cursou Direito na Faculdade de São Francisco. Cassoni, muito obrigado pela sua participação no programa É Isso Aí. Eu já estou muito contente, há muito que eu queria que você participasse do programa para enriquecer o programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, quem agradece profundamente sou eu. Estou envaidecido pelo seu convite, estou à sua inteira disposição. Pequena correçãozinha, eu fiz só 1 ano e meio, tranquei matrícula, porque depois, pobre, quando fui para São Paulo com 17,5 para 18 anos, eu precisava me manter numa pensão. Meu pai era muito pobre, minha família era muito pobre. E eu fiz concurso para o Banco do Brasil, aí eu deixei, fui aprovado e me mandei. E fiquei 22 anos no Banco do Brasil, na carteira de comércio exterior. Um ano em Direito, né? Um ano e em meio. Direito. Um ano e meio em Direito. É. Mas conseguiu ter uma formação boa já. Achei e descobri na época que seria um curso extraordinário. Eu me assustei um pouco com o formal do direito, porque a gente já tinha aquela coisa de adolescente. Adolescente é sinônimo de coisa mal resolvida, Rebeldia. né? É rebeldia, isso. Sem causa, muitas vezes, né? Mas depois eu fui entender a propedêutica, a introdução. É um curso que abre um leque extraordinário de cultura, de informação, Com certeza. de direitos humanos. É uma coisa espetacular. Você é natural daqui de Ribeirão Preto? Matão SP. E veio para Ribeirão, faz um introito um pouquinho da tua... Eu rodei bem, né? Quer dizer, Ribeirão eu estou há 25 anos, mas eu rodei muito. Fui para São Paulo, morei em São Paulo, morei em Bauru, é mais fácil dizer, morei em Poços de Caldas. Eu ia muito assim pelo banco, ia também pelo Banco do Brasil, ia também pelo magistério. Eu cheguei a morar em Bauru, perdão, já em Ribeirão, não me pergunte como. Eu dava aula em Sorocaba e fazendo aqui o coque em tempo integral. Sorocaba, Campinas, Franca, Araraquara, São Carlos. A gente chamava professor quilômetro rodado, era professor de cursinho. E nesse período nós éramos muito bem remunerados. Você disse que você desistiu de magistério em função da má remuneração. Exato. No auge dos pré-vestibulares de São Paulo, eu estava no Objetivo, na Paulista 900. Nós recebíamos o equivalente por aula a uma consulta de um médico. Você acredita, rapaz? É uma boa remuneração, Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O período mais fértil financeiramente. Tava orgulho de ser professor. Então, e a gente era assim, viu, Luiz, como professor, como jogador de futebol, disputados a preço de ouro. Hoje não mais, Você vê que a educação A quantidade, a oferta é grande. muito. E os donos de cursinho, né, os proprietários de cursinho se encontraram. Antes era uma rivalidade louca entre professores e entre donos, proprietários. Decidiram inteligentemente que ninguém pagaria mais do que tanto por mês, por aula, para cada professor. Acabou, resolveram o problema deles e criaram um para nós. E aí sobreviva com isso, né? Mesmo assim, ainda a área de pré-vestibulares é uma das mais bem remuneradas do país. Isso. Mas a base porque são especialistas. Né? Porque são especialistas. Hoje, professor, já antecipando alguma coisinha, o cara fala assim, ih, rapaz, perdi meu emprego, acho que eu vou pegar umas aulinhas. Isso é um assalto ao bom senso da educação. Não é um crime de lesa pátria. Por quê? Você tem que se qualificar para ser professor. Você tem que conhecer didática, ter domínio de conteúdo. E os professores de cursinho, apesar de criticados, o pessoal da USP tinha um ódio mortal da gente. Atualizados. Extremamente criativos, inovadores. O sujeito ensinava física cantando. Você já viu isso? Hoje são os melhores, né? São os mais famosos. Ajuda, né? Desperta o interesse do aluno pela matéria. Eu comecei a dizer, tem gente inteligente dentro de sala de aula. E detalhe, era para 300 alunos, 250 alunos, 150 alunos, ninguém abria a boca. Hoje você não consegue mais isso. Agora, no jornalismo profissional, você trabalhou já em alguns jornais. Faz um introito. Então, basicamente, jornal mesmo, eu trabalhei na Folha de São Paulo, foi um dos primeiros empregos. Foi ali que eu adquiri o registro de profissional, o famoso MTB, né? Porque quem trabalhasse em jornal de redação diária, era uma lei até do Jânio Quadros, que ninguém tinha diploma de jornalismo. O pessoal que fazia jornalismo, escrevia jornalismo, e eram os melhores, hein? Eram advogados, eu trabalhei na Folha, preparava matéria chamada Jornalismo Sem Foca, cobri futebol,
cobrir um lugar que ninguém queria ir, hoje virou manchete. Brigadeiro Tobias, ali, polícia. Vou ir lá para ler. Polivalente. Ler para anotar BO, rapaz, tinha dó, né? Quer dizer, mas já começava a ter o país era menos violento. Hoje, você vê programas diários de horas sobre violência. Antigamente a baratinha chegava na esquina, o bandido saía correndo, né? Isso, você deixava o carro aberto, podia dormir. E não era muito nobre. Duas categorias de temas profissionais dentro do jornal que não eram muito nobres. Era polícia e futebol, rapaz, por incrível que pareça. Hoje, inverteu o processo. Sabe o que era bom? Era política, economia e principalmente cultura. Os repórteres de cultura, cinema, teatro. Atualizados, influentes literatura, na mídia. tinha uns caras bons de trampo. Hoje qualquer um pode fazer um blogzinho aí, contar umas coisas. Qualquer um força de expressão, né? Ele pode até lançar. Às vezes não sobrevive. Bom, para enriquecer o programa, já ressaltei a importância deste profissional que está aqui ao meu lado, mas o tema que nós separamos hoje é mídia golpista ou golpe midiático. O que você pode comentar? Primeiro sobre mídia golpista, afirmações de parte da população que questionam o ato da mídia, os trabalhos da mídia nos seus vários segmentos. Por incrível que pareça, a presidenta continua insistindo com essa coisa, não vai ter golpe, não vai ter golpe. E alguns especialistas, juristas, gente da sua área, já leu muito bem isso aí, diz, é constitucional, está lá, citam artigos, mas tem que ter uma defesa, né? Quer dizer, fez a pedalada, ela está sendo indiciada, entre aspas, né, ou discutir, o impeachment dela está com base em 5 ou 6 erros básicos e não vai escapar, já percebeu. Hoje ainda li um artigo que já deram por perdida a questão do impeachment. A mídia é golpista. Então, saiu essa aí da mídia golpista. A mídia, às vezes, ela, entre aspas, ela derruba presidente e elege presidente. Eu me lembro de alguns. Getúlio foi vítima da mídia. Carlos Lacerda era um jornalista temido, odiado, temido. E ele derrubava presidente. O Collor foi eleito pela revista Veja. Eu tenho a capa da Veja em minha casa. O Caçador de Marajás, lembra? Sim. Guardei. Eu falei, eu quero ver o que vai dar isso. A plataforma dele, né? Lembra? Depois ela derrubou o Collor. É incrível. Então, essa força, o quarto poder, como é chamado da imprensa, tem sim. E, às vezes, é feito de uma maneira imprópria. Eu acredito que alguns órgãos de imprensa são manipulados, sim. E a gente percebe que a imprensa sempre esteve atrelada ao governo, porque ela pega a receita dela diretamente. Né? O Jornal Nacional tem que ter lá. Essa turma toda, a Globo, essas grandes empresas de comunicação, elas dependem muito do governo. E estão muito ligadas ao governo. Enquanto interessa, badala. Lembra o Silvio Santos, que falava o Sarney sumiu, nunca não interessou mais, né? Exato. Você lembra? O dia do presidente, né? Tocava lá um hinozinho. Então, existe sim. Agora, eu acho que agora não está havendo um golpe da mídia, porque a mídia simplesmente está reproduzindo o que a justiça está falando. O Moro pega, mostra as coisas lá. A notícia em si, né? Não precisa muito empenho. Está certo que a Jovem Pan, lá, um pessoal mais de direita, o Reinaldo Azevedo, o Vila fica até espumando pelo canto da boca, né? Eles vão muito além, às vezes, do absurdo da crítica. Rotulam com baixo nível, ladrão, bandido, bêbado. Eu acho que isso não é muito legal. Mas estão simplesmente noticiando o que está acontecendo, com base em fatos, evidências que estão pululando aí em todos os lugares. Então, nesse momento, eu acho que não há. Mas a mídia pode, sim, manipular resultados, no bom sentido, influenciar com tendências, com nomes. Né? Agora, aproveitando o gancho da sua colocação, falou que a mídia tem a capacidade de eleger o presidente e também derrubá-lo. Agora, a mídia associada ao dinheiro, a um forte volume de dinheiro, ela tem um poder muito grande em qualquer uma das questões. Mas e o telespectador, o ouvinte, o cidadão que absorve esta matéria jornalística, ele não tem a capacidade de interpretação e julgar se realmente isso não é fruto de dinheiro, se não é uma informação deturpada? Como é que fica isso? Então, quer dizer, há eleitores que se baseiam, né, naquilo que o Silvio Santos fala. Eu acho muito pouco. Há outros que se baseiam... Que o Ratinho fala. Que o Ratinho fala, entendeu? Eu acho que o problema todo está na informação.
Hoje, você tem que tomar muito cuidado, porque a informação vem mais ou menos manipulada. A gente sabe disso, né? Ela já vem digerida, né? Vem Então, mastigada e digerida. alguém já levantou em cima dessa questão da imprensa golpista que o Grupo Abril, o Grupo Globo, que mais? Estadão e Folha estão a fim de botar para correr o PT. Isso aí já vazou, até quem diga nomes aí. Mas eu acho que a população, infelizmente, ela vai muito na Maria, vai com as outras. Quer dizer, de repente começa um factoide, fulano roubou, o negócio da merenda aqui em Ribeirão Preto. Provou alguma coisa? Tá meio aguardando, né? Meio em suspenso, tá em Sei. stand-by. Eu também não sei. Não é? Eu estou querendo saber que vai dar esse negócio. Ninguém tem resposta, né? Tudo quietinho. Então, de repente, alguém começa a falar assim, o fulano está na merenda, né? Isso corre que é uma loucura. E a informação manipulada hoje em dia é pelo rádio, é muito mais do que pela TV e muito menos do que pela mídia impressa. E o rádio somente na AM, não FM, né? AM, populismo radiofônico. Por que isso? Por que tem tanto político, principalmente em Ribeirão Preto, na região de Ribeirão Está Preto? virando programa. Político, o negócio dele é estar no rádio. Rádio e igreja. E as igrejas também estão pegando. Porque querem atingir um segmento social que é aquele segmento mais manipulável. Menos manipulável. E aí entra a questão da educação. Não é? Você vai ouvir rádio e fala, pelo amor de Deus, isso aí não dá para ouvir. Isso aí está vendendo ilusões. Isso aqui é uma mentira. Então, são poucas as pessoas que conseguem distinguir e separar o joio do trigo. Então, aí é que entra o fator educacional. Né? Eu fico pensando em alguns países como Inglaterra, Alemanha, se existiria esse perfil de comunicação. Se na BBC de Londres você compra um horário. Se teria disponível este horário para o político Mas fazer esse tipo de trabalho. Eles usam a comunicação, a radiodifusão, a televisão, para melhorar a condição cultural do seu povo e educacional. Aqui no Brasil é para dar poder. Veja quem é dono de emissoras de rádio em Norte e Nordeste. São grupos. O Sarney tem não sei quantas rádios, o Collor tem não sei quantas rádios. Eles são caciques. Não, no Maranhão... E o cara quer rádio, hein? O cara quer rádio porque rádio ele sabe que atinge diretamente o seu eleitor. No Maranhão, pessoal lá no Maranhão, quando estava estourando aquela bomba da Rosiane, pessoal de lá falava, olha, só passou em uma rádio e um canal de televisão aqui em São Luís. No resto do estado não passou nada, ninguém tudo sabe. Na mão dos homens. Saía do ar, mudava domínio. Domínio total. Como é que consegue? Pois é, você tem que perguntar para quem dá concessão para essa gente. Né? Somos nós, né? Sim. Que elegemos. Você nunca sabe, né? Bom, nós elegemos e eles vão lá com segundas, terceiras, quartas e 15ª intenções. Então, na verdade, esse é um fator perigosíssimo, chamado populismo radiofônico. Tem muita gente aqui em Ribeirão já explorando isso há algum tempo. Pode ver, vereador alugando espaço de rádio e dando discretamente, às vezes, disfarçadamente, mas ele está fazendo uma campanha. Aí vai você que quer se candidatar ao legislativo, que condições que você enfrenta essa gente? Que jeito, o cara tá lá 4 anos, 8 anos, 12 anos, fazendo aquele programinha, tratando bem, aquela voz melosa. Isso, e cadastrando. Cadastrando ouvinte. E sabe quem é o avô, quem é o sobrinho, quem é o neto. E pega faz visita. E pega o nosso dinheiro lá na Câmara e manda... Parabéns para você, manda cartãozinho bonitinho, flores. Olha, etc. ele lembrou de mim, ai, que bacana. Nunca ninguém lembrou do meu aniversário. Está lembrando de você, filho. Vou votar nesse cara. Então, lamentavelmente, o Brasil é isso. É a esmola política. Eu acho que é uma grande sacanagem isso aí, entendeu? O sujeito faz isso com uma consciência brutal. Entendeu? Eu me lembro que eu fiz uma candidatura a vereador aqui em Ribeirão Preto, não sei se você lembra disso. Não. Eu me vinculei a um partido que hoje está muito desgastado, né? É o PSOL. Na época, Luiz Helena, aquela coisa da corrupção. Eu falei, tem que ligar nessa senhora aí, que ela empeitava o pessoal lá em Brasília, lembra? Corajosa, temida. Né? E uma mulher que tem valor. Então, as mulheres da política, eu gosto delas. Em que pese a questão ideológica, Irundina é outra. Eu gosto, são pessoas que disseram que vieram. Moral da história, fui fazer campanha. Aí andando para cá, papai, ia para a feira, ia para os bairros mais distantes, sabendo que era muito difícil pelo meu partido. Mesmo estando em rádio e televisão, o seu perfil não é o perfil da massa. O meu perfil não é o perfil da massa. Nós, na televisão... O perfil do intelectual, não é verdade? Você faz um programa de televisão voltado para o mundo jurídico. Eu faço um programa de televisão voltado para a questão política, cultural, literária. Não chega essa gente. Canal pago, não chega. Entendeu? Até mesmo o nível
de argumentos que nós às vezes apresentamos É. pode ser mais complexo de interpretação do Difícil público. de entender. Não temos aquela linguagem Popular, popularesca, popular, que é mais do que popular. de sortear o bolo, É. de Os caras ganhar, sabem. mandar um abraço no aniversário, Os caras fazer sabem. aquele carinho, aquele afago. Então, eu uma vez encontrei com um sujeito na feira, falei, ô professor, você é candidato a vereador? Eu falei, pois é, estou oferecendo. Eu não aguentava, estava na CBN, quando, primeiro advento da CBN, hoje ela está na IPTV, fiquei 10 anos ancorando a CBN, e eu não aguentava mais ligações. Pô, precisamos mudar esses políticos, precisamos mudar. Essa coisa de renovação, que todo ano Sim. fala e renova muito pouco, né? Por causa Ou quase disso. nada, né? Por causa disso, né? Tem uns caras aí que já têm as regras do jogo. E muitas vezes renova exatamente aquele que não está na radiofonia, que não está lá. Renova os outros. Esses são cadeira Aqueles cativa. lá, Esses são cadeira cativa. perpetua. Verdade, perpetuado no poder. É uma estratégia interessante. Aí o cara diz, professor, posso te falar uma coisa? Ele, pode. Você dá sopa para o pessoal aí simples? Eu falei, não. Você tem igreja que te apoia? Eu falei, não. Você tem, não vou falar Associação, assim. Isso, clube de serviço. Eu falei, não. Servidores públicos Eu que faço, apoiam. meu trabalho profissional é de isenção. Como é que eu posso falar mal de uma agente se eu estou vinculado a ela? Não, jamais faria. Né? Eu tenho que pagar um preço caro da sua liberdade de opinião. Então, professor, o senhor não vai se eleger. Eu fico aquilo na cabeça, passado algum tempo, eu sabia que não ia me eleger. Fui até relativamente bem votado pela primeira vez, mas falei, caramba, é por aí o caminho mesmo. Aí eu ia em um determinado bairro fazer uma divulgação, a convite de um líder lá do bairro, que ouvia a gente lá no rádio, dizia, mas não tem discurso, eu vou falar de umas coisas aí que talvez não vai ficar legal. Não vai ter reflexo. Mas eu quero que você venha, exatamente para fazer isso. Aí eu ia lá, falava, era aplaudido, o senhor só fala bem, não sei o quê, isso aqui, coisa boa, né? Na hora de sair, o cara dizia assim, professor, deixa 20 pau para nós tomar uma cervejinha aí. Cara, eu ia para casa com vontade de chorar, dizer, vou parar com esse troço agora. E eu fui lá exatamente para acabar com esse negócio. Esse assistencialismo que você sabe que existe. Com certeza. É triste, é muito triste. É a esmola política, né? Você percebe? É o candidato político que fica cedendo a esmolinha e mantendo financiando essa coisa triste da ignorância popular, explorando essa ignorância popular. Como é que ele se sente? Porque você já mostrou a sua índole, né? Não é? Você se sente mal em ter que dar o dinheiro, não seria os 20 reais, mas é o ato em si. Isso faz mal. E o político de carreira, com maior tranquilidade. É o dia a dia dele. Maior tranquilidade. Então, esse assistencialismo que acabou com o Brasil também, associado a esse populismo nojento, esse populismo. Você começa a ouvir um discurso de um político, você fala, eu gosto de fazer análise de discurso, até fiz um curso nessa área, na área de comunicação. 10 minutos você fala qual é dele. Nem isso. Você já sabe onde ele quer chegar. Não dá outra, vai até embora. Porque você sabe que ele vai utilizar vai chegar lá. o esqueminha de chegar lá. A interpretação, né? Capacidade de interpretação. Agora, você acha que um sujeito simples, com baixo nível de leitura, ele vai ter essa percepção? Ele vai simplesmente achar o máximo. Vai achar o cara bacana, olha como que ele fala, ele grita, hein? Olha. E tira selfie, abraça aqui. Eu tenho até ver, simples, né? Vem cá, eu quero fazer uma foto com você. Eu digo, não, eu quero ir embora. Nem falar nada, né? Nem precisa falar nada. Professor, no bloco anterior nós estávamos discorrendo aí, né, sobre a influência política, sobre a atuação de alguns na área radiofônica, mas o papel do jornalismo junto à educação. Qual é o reflexo? Jornalismo na educação e educação no jornalismo. Então, quer dizer, vamos começar pela formação desse jornalista, né? Quer dizer, os cursos de jornalismo não estão formando adequadamente. Eu tenho uma postura um tanto quanto rigorosa. Eu acho que jornalista é aquele que escreve, basicamente, é que produz textos. Essa é a essência. Não é, porque a hora que você escreve, você tem que pensar, você tem que selecionar argumentos, né? Se dedicar. Você vai fazer uma espécie de um editorial do seu programa, você tem que preparar alguma coisinha. Segundo, o sujeito normalmente no curso de jornalismo procura porque acha bonito, ver aqueles caras lá fora, cobrindo conflitos internacionais. Antes era publicidade, a gente estava em cursinho, o cara queria fazer publicidade. E propaganda. Porque os caras umas gravatas diferentes. Veste umas roupas você pega diferentes, faz um penteado diferente. Eles pegavam o Neymar da publicidade e achavam que estou me formando e já começo a ganhar dinheiro. Não é assim.
jornalista. Ele tem que Tem ter que carregar pedra, né? habilidade, competência. Então, o jornalista tem que falar bem, escrever bem, produzir seus textos. Agora tem uma coisa diferente, né? A internet veio e salvou muita gente aí, porque você não sai da redação. Quando eu trabalhei em jornalismo, de mídia impressa, Folha de São Paulo, lá em São Paulo, Barão de Limeira, nós falávamos do seguinte: quem faz jornalismo é a Última Hora, do Samuel Weiner. Não sei quantos carros de reportagem. Reportagem. Jornalismo é reportagem, é repórter na rua. Agora é o WhatsApp que comanda. Mas tudo bem, é bom, porque acabou. Hoje o jornalista fica sendo informado pelo Não é? WhatsApp, né? E outra coisa, para as empresas ficou uma maravilha, porque estão cortando gente para chuchu. O sujeito tem que ir para a rua, gasto com carro, com papá, com um cara junto, cinegrafista. Hoje o sujeito manda tudo pronto. Hoje lá, olha, hoje a redação recebe o WhatsApp, a imagem do acidente e usa aquilo no jornalismo. Cada cidadão que tem um celular de primeira geração é um repórter na rua. Então, temos que entender isso. Agora, a formação desse novo jornalista. Então, esse novo jornalista ele tem que estar preparado para essas transformações. Não é de ficar sentadinho lá, a máquina de escrever, a impressão, né? A editoração. Não, ele tem que estar preparado para essas novas mídias. Então, há uma convergência de mídias. A tendência, já há vários encontros internacionais falando que isso é inevitável, né? Todas as mídias convergirão. Rádio, televisão, texto, todos irão para... fundir. O Japão está fazendo uma louquíssima experiência de jogar tudo no reloginho. Você está na rua, você não tem nada. Já vai como é que você faz? Tudo. Então, o jornal impresso acaba ou não acaba? Muita gente diz que sim. Como o livro, o e-book. Eu acho que não. Acha que não, muita gente acha que não. Agora, as novas gerações preferem a imagem ou o texto expresso? As novas preferem imagem, né? É? O texto mastigado. Quem é que será o leitor da manhã? É o velho de hoje ou o jovem de O jovem, né? E ele prefere que? Imagem ou que o texto? Eu acho que é imagem, né? Então acabou. Filme, Então né? acabou. Que é passivo, né? Outra coisa. É uma notícia passiva. Outra coisa, você imprime um jornal como Folha, Estadão, Jornal Cidade, quando chega na sua mão está desatualizado. Eram tantos a favor do Quando golpe. você recebe o jornal, você já está sabendo o que está no jornal, né? Então, internet, tudo na internet. Preparar esse novo profissional para a internet, em todos os níveis, linguagem, conhecimento técnico, senão você não vai fazer jornalismo. Idem professor. Idem professor. Professor culto, tradicional, foi bom. Magister Dick sabia tudo, o aluno ficava quieto. Ou o professor falou. Hoje o cara fala, professor, quando você está explicando lá um autor, ele fala... Ele faz a pergunta, não é bem assim, né, o professor está sabendo, né? Você leva um susto. Nem o professor está difícil dar aula hoje, já foi mais fácil. Exatamente. Não é? Exato. Agora, o jornalista, o papel dele é colher a informação... Esse é isento, se fosse possível. Tentar buscar a verdade. A verdade apurar a para verdade. Transmitir. Só que o jornalista que não lê jornal, que não se atualiza, que não busca a essência do que acontece em todos os segmentos, economia, política, saúde, educação, é uma falta de educação. Então, veja bem... Não a educação do hábito social, da compleição social, mas a educação de formação intelectual. Tem umas coisas graves aí, por exemplo, que você está colocando. Eu vejo na área de medicina, por exemplo. Houve época que aquele médico na minha cidade de Matão, enciclopédico, coitadinho, só ele que sabia tudo. Ele diagnosticava sarampo, dor de cabeça, cirurgia de estômago. Ele se virava, não sei como. Ele não tinha recurso algum. Clínico geral, que tinha que fazer tudo. Se você tiver um processo febril e for a um determinado hospital, corre o risco de o cara não conseguir diagnosticar dengue. Ou gripe, né? Uma gripezinha. Ele não sabe. Então, existe uma sofisticada especialização na medicina. Nós estamos precisando de gente mais generalista. O problema da saúde no Brasil é a falta de médicos generalistas. Você vai levar lá um especialista em cirurgia de cabeça lá no Rincão, no Tocantins, lá onde você trabalhou uma época lá. Você tem que ter um cara lá que pega no pesado, resolva, até que um dia sejamos super desenvolvidos na área de medicina e saúde. Outro dia eu liguei numa clínica ortopédica. Jornalismo é a mesma coisa. Eu liguei numa clínica ortopédica, mas o que é? É perna, mas é pé, ou é joelho, é dedo. Eu falei, mas tá assim o negócio, né? Um alto grau de sofisticação. No fim, vai lá, você cai num cara que te engessa o braço, fica torto pro resto da vida. E era a perna, né? Seja o que Deus quiser na perna. Então, na verdade, Luiz, o jornalista vai ficar uma profissão interessantíssima, porque penso que uma redação vai ser muito conteúdo, vai chegar tanta coisa, tanta informação, e vai ter um cara ou uma equipe diária na área que vai selecionar a notícia com bastante competência. Senão, vai divulgar besteira,
vai ter factoide toda hora, isso é muito E grave. o poder do dinheiro para na quem mídia for, vai causar isso cada vez nocividade. mais, isso cada vez mais. Você vê que os grupos grandes estão comendo os grupos pequenos. E um alerta aqui, a educação está... Grupos educacionais estrangeiros estão de olho na educação brasileira, porque privatizaram a educação. E com isso vai doutrinando, né? Entregaram. Catequizando. Acabaram com a escola pública. A partir do momento que o Estado lava as mãos, entrega para o mercado, sai de baixo. Vai beneficiar quem? O coitadinho lá da onde não vai ser beneficiado. Ele não vai ter acesso a lugar nenhum. Já está assim. Cassone, muito obrigado pela sua participação. Lamento que o tempo tenha sido pequeno. Eu vou aumentar o programa. Meia hora não é, com uma estrela dessa, meia hora é muito pouca. Agradeço muitíssimo a sua participação. Gostaria de pedir, Vênia, o convidado no programa É Isso Aí, sempre encerra o programa É Isso Aí. Mas nós pretendemos fazer uma homenagem ao ex-presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, o promotor, professor, amigo, o Cirilo, que está lá no céu, com certeza. É uma homenagem que nós fizemos para ele, uma breve homenagem. Afinal, nós entrevistamos ele, fomos a primeira emissora de televisão falar sobre os problemas que a Orquestra Sinfônica estava passando. Então, Cassone, eu peço Vênia por não deixar de encerrar o programa. Quem vai encerrar é o Cirilo. Eu te espero no próximo programa. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Justa e merecida homenagem. Muito obrigado. A gente se vê no próximo programa. Mas antes da gente encerrar o programa, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para a gente poder encerrar e acompanhar um pouquinho de uma música bacana aí que a gente separou para encerrar o programa. Eu que agradeço, Luiz Rodrigo, por essa oportunidade de falar também aos seus espectadores, a sua simpatia, a forma gostosa que conduziu a nossa conversa. Eu estou à sua disposição. Para você que valoriza a cultura e a arte como expressões da beleza, não perca a oportunidade de conhecer o trabalho da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e de se envolver com esse trabalho. Nós sabemos que em Ribeirão Preto, se uma a cada 200 pessoas nos ajudar com um pouquinho de dinheiro por mês, dinheiro de gorjeta, R$2 por dia, R$60 por mês, a nossa orquestra vai ter estabilidade. Uma a cada 200 pessoas, 0,5%. Eu não peço que você ajude a orquestra, eu peço que você se envolva com a orquestra. Reconheça que ela é um patrimônio dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, mesmo que eles ainda não existem. Porque quando ela foi concebida 100 anos atrás, para que chegasse até nós, muita gente colaborou. Eu agradeço essa oportunidade e quero ver você também, Luiz, e todos os seus espectadores, nos nossos concertos. Com certeza. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. E era o que eu tinha a dizer. Tá ótimo. Te agradeço muitíssimo. Infelizmente, o tempo é curtíssimo, mas você já sai daqui convidado, quem sabe até para a gente fazer a cobertura de um evento da Orquestra Sinfônica. Círio, muito obrigado. Nós voltamos no próximo programa. Por que programa? É isso aí.